E estamos no ar! Hoje temos aqui uma entrevista mais do que especial, porque a nossa convidada é igualmente muito especial e você vai curtir, com certeza. Teremos aqui em instantes Mariana Becker, diretamente da Europa, nesse translado da rodada tripla da Fórmula 1, que já correu na Bélgica, também estará na Holanda no próximo fim de semana e depois segue na Itália, nesse campeonato que ela vai comentar aqui, muito bem encaminhado para Max Verstappen. Eu não poderia fazer isso sozinho, obviamente eu vou trazer aqui a nossa companheira Isamara Fernandes. Seja bem-vinda, Isamara, preparada? Muito obrigada, preparadíssima, super ansiosa para esse bate-papo com a Mariana e para ver o que ela tem para contar para gente assim, de tão de pertinho, né? Exatamente. Agora, sem muito papo, a gente fala da Mariana, que é jornalista, repórter e agora é escritora. Ela vai falar sobre esse seu lado. Pode colocar na tela, Conrado, para a gente. Mariana Becker, diretamente de Zandvoort, já depois de informações de bastidores aqui, pedalando aí bastante. Olha só, não vimos o que era. Para não ficar feio aqui. Não tem problema. Mari, vamos lá. A gente vê muito nas redes sociais embates, né? Muita gente chiando nas redes sociais, até com a postura tanto para o seu narrador, que é o Sérgio Maurício, quanto para o Regi. Respinga em alguma coisa em você? Muita gente acaba te acusando de ser mais Verstappen ou mais Hamilton nessa questão do que se tornou essa polarização da Fórmula 1. Respinga alguma coisa em você? Ou você meio que é poupada pela galera mais nervosa nas redes sociais? Olha, não respinga muito em mim, não. Assim, eu na verdade, as poucas vezes que eu leio e que eu vejo esse tipo de coisa comigo, é sempre assim, a equipe da Band, não é você, né? Se for, eu não posso fazer nada. A pessoa tem direito de pensar o que ela quiser, mas eu acho graça, porque daí eu mostro, assim, eu falei, tá o cara aqui de cima dizendo, vocês da Band são Verstappen. Aí tem o de baixo, assim, é claro que vocês são Hamilton. Sabe, daí tem assim, era como na época que eu cobria futebol, que as pessoas diziam na época na Globo, né? A Globo é Flamengo, a Globo é Vasco, a Globo... E na verdade não é, né? Não tem isso, assim, entre a gente, né? Na verdade, o que eu acho que acontece entre nós, e a gente torce muito, assim, de uma forma... talvez assim ainda mais aberta, é que tem a briga, né? A gente quer ver disputa, né? A gente não quer ver um cara passeando sem... A gente quer ver o carro, a gente quer ver o esporte, né? Ô Mari, e a gente vê que o Hamilton, ele tem ali um carinho especial quando vai conversar com você, ele pergunta, né, ele perguntou sobre a sua saúde, como é que é isso, assim, a internet foi uma loucura, sempre que você aparece com o Hamilton, ele interagindo com você, todo mundo fica louco, é meio que a junção dos dois queridinhos num lugar só, então, como é que é isso? Como é que você vê essa relação que ele tem com você, que você tem com ele? É sempre muito fácil de entrevistá-lo, quando ele tem os momentos igual esse, não é um momento muito fácil para ele, ele muda o comportamento, é difícil, ou ele continua do mesmo jeito? Como é que é o Hamilton, assim, nessa questão? O Hamilton é um piloto experiente, extremamente inteligente, então ele sabe muito bem usar as palavras, ele sabe a importância que tem aquilo ali que ele está dizendo, né? Ele, como qualquer outro piloto, estando comigo, ou dando entrevista para mim, ou dando entrevista para estando com qualquer outro repórter, como todo piloto, se acontece um troço ruim, normalmente ele vai ficar de mau humor, ele vai ficar brabo e ele vai ser monossilábico. Como todos eles, normal. O que eu acho também normal, porque se a gente faz, né, uma burrada muito grande, né, e aí você fica no foco das atenções e alguém fica te perguntando, mas por quê, você não está afim de falar, mas enfim, você tem que falar porque você é profissional. Então ele é extremamente profissional, ele tem, obviamente, como todos os outros, seus momentos, mas eu acho que a relação comigo, ela... não sei se não tem também com outros repórteres, porque eu não fico junto, né, com os outros caras, mas ele gosta muito do Brasil, e eu sou representante do Brasil ali. Então, eu acho que tem já essa boa vontade de dizer, olha, você é o meu canal com
com os meus torcedores brasileiros, né? Você é o meu canal com um lugar que eu gosto tanto. Então, já tem isso. E eu acho que como a gente se conhece há muitos anos, e há muitos anos eu entrevisto o Hamilton, você acaba tendo um pouco mais de proximidade, porque vocês imaginam a gente estar o tempo inteiro junto, o tempo inteiro junto. Eu entrevisto o guri quinta, sexta, sábado e domingo, de 23 fins de semana, né? E às vezes você entrevistou quinta, aí você vai entrevistar na sexta de novo, você já não tem mais o que fazer, sabe? Você já tá assim, né? E aí daí acaba acontecendo como aconteceu agora, que eu fui perguntar um troço para ele, eu fiquei tão surpresa com a resposta dele que me sumiu a segunda pergunta, assim. Eu falei, me esqueci. E aí em vez de eu tentar enrolar numa pergunta ou outra qualquer, eu fui franca e aí foi aí que ele perguntou como é que estava a minha perna e tal. E ele é um cara, assim, eu acho ele muito gentil, mas ele é, sobretudo, um cara extremamente inteligente e profissional. Então, ele tem, assim, sabe, consciência, assim, você vê quando... Eu não sei se você viu quando ele saiu... Quando é que foi? Foi quando ele saiu... quando ele errou, entrou no Alonso, o Alonso xingou e tal, ficou bravo. Eu fiz a primeira pergunta, o que houve? Ele teve a calma de dizer, foi minha culpa. Eu errei e tal. E aí eu falei para ele o que o Alonso tinha dito. Eu falei, o que você acha disso? Né? Porque essa foi, durante muitos anos, a coisa que temperava a relação mais quente, né? entre... e temperava a relação entre ele e o Hamilton, entre ele e o Alonso, ou ele e o Verstappen, né? Não é só o carro, né? Você vê qual é o nível de relação deles, de relação humana, através também desses momentos, né? Fora isso, eles estão cada um num canto, eles quase não se cruzam, eles quase não se falam, quase ninguém se fala ali, então são... E aí eu perguntei o que você acha disso, né? E aí ele parou um pouco, assim, e ele deu uma resposta, assim, certeira, né? Quando ele disse assim, né, o Alonso diz, ele só sabe guiar, como é que é? Ele só sabe guiar, ou ele só sabe guiar, não, ele só sabe guiar quando sai da frente, né? Isso. E aí ele disse, nós temos carreiras muito diferentes. E mesmo assim, Mari, olha só. E aí depois ele ainda disse, eu acho que ele estava de cabeça quente, né? Não vou seguir nessa história, mas ele deu o recado, né? Sim, e ainda assim, para nossa surpresa, que foi muito legal, o Corrado está separando aqui a postagem dele, né? Um boné da Mercedes, assinado pelo Hamilton, com um esparadrapo ali, Alonso, né? Para Alonso, só para a gente... para Fernando, na verdade, né? Então é um presente do Hamilton para o Fernando. Ah, não tinha visto. Isso foi agora há pouco, inclusive, foi nessa terça-feira mesmo. Então, é uma coisa recente. Acho que a paz está selada, os dois aí. Essas coisas, eu acho que essas coisas fazem parte, né, do esporte, né? Isso se faz e se desfaz. Eu acho que isso não é uma coisa, nunca foi um troço definitivo e tal. E se for, faz parte, né? Você tem 20 caras convivendo, vamos dizer assim, 5, 3, às vezes só 2, brigando pelo o que mais você sempre quis na sua vida inteira. E os caras não precisam ser amigos, né? Cada um encara. A gente vê no trabalho da gente, né? Quando você está não sei se você trabalha numa empresa ou você tem que conviver com outras pessoas. Não é com todo mundo que você tem afinidade. Às vezes você não gosta da pessoa, mas você tem que conviver. Mas você acha um jeito civilizado e profissional de fazer aquilo, né? Então, eles acham os jeitos deles ali. Mas eu acho que a parte humana não pode desaparecer nunca, né? Eu acho que de uns anos para cá, vocês me parem se eu estiver falando demais. A gente até pode seguir um pouco mais. Vamos dizer assim, a profissionalização da comunicação do atleta com a mídia e a partir da mídia com os seus torcedores, se por um lado deixa mais popular,
por outro lado, tem um controle muito grande do que pode, o que não pode ser dito, o que vai ser, sabe, se estuda muito quais vão ser as consequências do que se fala e tal, e aí muitas vezes as pessoas ficam engessadas, você tem assim, você não consegue ver realmente quem é o cara. Então eu acho que, sabe, abre a porteira, deixa as pessoas ficarem mais normais, errou, arruma, a vida é assim, né, a gente tropeça, a gente arruma, segue em frente, né, não vai sair tropeçando o resto da vida. A gente falou de um lado da relação que é com o Hamilton, mas e com o Alonso? Como é que tá a situação depois daquela rusguinha do ano passado, daquele episódio? Tá tudo certo? Ele tá mais tranquilo? Como é que ele tá em 2022, o Alonso? Aquilo se resolveu ali mesmo, Isa. Ele me pediu desculpa no dia seguinte, foi uma coisa... foi o momento dele, de estar com a cabeça quente, eu também... Estava uma barulheira, eu acho que eu não fui clara no meu espanhol, talvez, não sei. E ele não conseguia entender o que eu estava dizendo, eu repeti, ele estava bravo que tinha ido mal. Aquilo ali se resolveu lá naquela época, né? E aí no dia seguinte ele me falou, a gente até mostrou e tal. Ele falou, pô, desculpa, não conseguia te ouvir, estava uma barulheira, eu estava bravo e tal. E aí a coisa se resolveu ali, seguiu adiante, porque por isso a gente tem que conviver. Eu vou ter que entrevistar, ele vai ter que me responder, então é melhor que a gente entenda logo o que aconteceu ali, se é uma coisa importante, que precisa sentar e conversar, ou se é uma bobagem, só foi mal aí, desculpa, né? Já aconteceu do meu lado também, né? Não de eu estar braba, mas de eu fazer, sei lá, de fazer uma pergunta que não tinha sentido na hora, ou sei lá, e depois falar com o cara, falei, putz, te perguntei aquilo, mas... E aí o cara dizia, foi até Cocom, ele falou, ai, nem me dei conta que perguntou isso. Eu falei, bom, enfim... Acontece, né? Essas relações elas vão se ajustando e com o Alonso ajustou ali na hora. Super, já tive com ele várias vezes, outras vezes, e rimos junto e, sabe, não tem, assim, tem zero problema, né? Ele super numa boa, assim. Mari, tá virando quase um programa psicologia da Fórmula 1, mas eu quero a sua opinião. Desculpa, tô falando muito. Não. A pergunta que eu vou fazer também tem a ver com isso. Tem a ver do tema, porque como você está ali e você tem ali mais do que qualquer outra coisa, a televisão talvez não nos mostre, até ali não nos mostre aquilo todo, né? E você está ali observando e é uma grande observadora e vai me responder sobre Charles Leclerc, né? Eu acho que a gente discute aqui muito sobre o psicológico dele e eu acho que talvez até falte a ele uma temporada como foi a do Verstappen ano passado, né, com condições tal, de ele ter que se provar e ter um apoio da equipe. Mas como que você... Primeiro, pela sua cara, acho que você já nem concorda tanto comigo, mas... Não, eu tô tentando entender a tua ideia, assim. Você acha que para ele desabrochar, né, para ele ter esse crescimento como o Verstappen teve nos últimos anos e principalmente ano passado, você acha que, de certa maneira, ele precisaria de uma briga como foi a do Verstappen versus Hamilton ano passado? E se isso também não passa pelo apoio que talvez falte da Ferrari, tanto do lado de um chefe mais contundente, mais competente, eu acho que a gente também tem isso, né? A equipe que o Verstappen tem ao lado dele, né, na Red Bull é absurdamente melhor, creio eu. Eu quero saber qual que é a sua percepção e se você vê ele um pouco frustrado, né, esse ano aqui, por tudo que está acontecendo. Ele, obviamente, está frustrado. Quem não ficaria, né? Quem não ficaria? Tendo aquele início de ano, depois de tanto tempo a Ferrari apanhando, você tem o início de ano que você fala, agora vai. Né? Você fala, agora vai. E aí não vai, e não vai, e não vai, por uma série de problemas e tal. Não, acho que não cabe a gente analisar tudo aqui de novo. Eu acho que vocês já devem ter falado muitas vezes sobre isso, mas, enfim, equipe, carro, ele, contra um cara que não erra quase, contra uma equipe que quase não falha, sabe? Para brigar contra o Verstappen numa Red Bull, você tem que ter, assim, uma margem de erro mínima. E eu acho que o que frustra mais, frustra o erro dele. Lembra que ele falou, se eu continuar errando assim, eu não mereço título mundial. Ele é muito duro com ele, sempre foi. Mas quando não está na tua mão, eu não sei se é pior, eu acho que é pior.
quando não está na tua mão, assim, você fala, não consegui, não foi por culpa minha, estava fazendo tudo certinho e foi de novo um erro, né? Então, talvez o que falta para ele, eu acho que ele tem um psicológico bom e que está sendo testado esse ano, assim, a chicote, né? O cara tá levando uma atrás da outra. Esse Né? lado dele, é engraçado dele de porque se quando cobrar, a gente vê dele, mas o quê? você Se não acha que cobrar? esse lado de se cobrar muito, me parece, toda mensagem de rádio que ele erra, parece que ele é um pouco exagerado naquilo que competia a ele. E você não acha que isso também pode ser um defeito? Não, não é um defeito, eu acho que é uma coisa que atrapalha ele, assim, né? Talvez tenha, assim, uma exigência muito grande, mas você não vê o Leclerc, por exemplo, quando é que você vê que, isso aí atrapalha ele dele? Ele já vai sair. O que seria atrapalhar? Ele sai derrotado, se sentindo derrotado, é isso? Mas você não vê isso, por exemplo, agora. O cara largou lá atrás do Verstappen e veio subindo. Ele estava em quinto lá. Não é que, sabe, ele largou lá atrás e falou, puta, sabe, pô, que droga. Tudo bem, ele não é um Verstappen que larga lá atrás, roda e ganha. Mas eu acho que ninguém é. Mas eu acho que esse ano está sendo um ano teste para ele. Eu acho que o que ele precisaria, na verdade, seria o contrário. Não é um ano de levar porrada. Ele precisa de um ano em que ele possa confiar mais na equipe dele. No momento que você confia mais na sua equipe, que está tudo dando certo, aí você se conserta bem mais rápido, né? Você fala, ali eu errei, aqui eu errei de novo, sabe? É com você o negócio. Então, aí você vai se apertando, se ajustando, né? Ou não, você larga de mão, não tem força para isso e tchau. Mas o cara não consegue, ele não consegue ter um padrão, ou é aqui ou é lá, ou é aqui ou é lá, que ele é bom, a gente sabe que ele é. Eu não tenho dúvidas de que ele é bom. Mas se a equipe dele falta ter eu acho que falta bem, a ele uma regularidade, né? De resultado também dele, né? Ele errou sim, não é, ele não tá lá atrás só por causa da Ferrari, ele também errou, né? Mas só uma coisa que eu ia comentar, assim, que às vezes quando a gente vê o Leclerc numa situação como essa, ou então o Hamilton, eu acho, às vezes, que os caras estão pilotando. O Hamilton, eu acho que com esse carro que ele tá pilotando muito. Eu acho. Né? Assim como o Russell. Eu acho que não é pouca coisa que os caras estão fazendo ali, não, viu? Porque tá difícil. Tá muito difícil. E você imagina, assim, uma pessoa que já tem 7 títulos mundiais, né? Já sabe que não vai brigar pelo título. O cara não tá conseguindo uma vitória. E ainda assim... Aí é que é duro, hein, amigo? Ficar ali insistindo, sabendo que não vai levar nem uma sobremesa. Então, eu acho que a história do Leclerc é um pouco disso, mas ele não tem a estabilidade da equipe para poder ele se medir. Ele dizer, bom, então eu tenho que melhorar aqui, então eu tenho que melhorar ali. A Ferrari fica assim, né? Agora, Mari, a gente teve essas férias aí e o mercado muito agitado e confusão e coisas sendo decididas fora da pista, o tribunal ali da junta de contratos da Fórmula 1. Eu quero que você... o que você acha que vai acontecer? Né? Se realmente o Piastri deve realmente ir para a McLaren, né? Se vai ter mais mexidas ali chocantes para o mundo da Fórmula 1. E até, quem sabe, você acha que o Drogovic pode ir para a Fórmula 1 ano que vem? Como é que você acha que vai finalizar essa silly season meio maluca da Fórmula 1? É um tiro no escuro, não posso te dizer assim, como é que eu acho que vão ficar, como é que vai ficar o line-up das equipes, né? Porque isso tudo depende só do Piastri, né? Dos advogados dizerem. O Otmar Schopenhauer está muito confiante. Ele falou: tenho tranquilidade, sei, né? Ele está assim confiante que vai ganhar essa parada, né? E por outro lado, não sei se vocês viram a corrida,
eu brinquei e falei, Zeca, e aí? Quem que vai ser o companheiro de equipe do Lando? Ele falou, não, a única coisa que eu posso te assegurar é que ele vai ter um companheiro, nem que seja eu. Não sei, aquilo ali é uma briga, eu não quis dizer nada, estava na minha cabeça, mas eu fiquei muda, assim, falei, tá. Não, ele correu na Áustria, sabe quando eles fazem eles fazem uma demonstração, assim, dão algumas voltas em carros históricos, ele correu, não me lembro qual foi, uma Arrows, eu acho que ele correu, não sei. Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa de tribunal que vai decidir se o Piastri volta para a Alpine ou se ele vai para a McLaren, né? As pessoas dizem, pô, não tem como ele voltar para a Alpine, o astral vai ficar ruim. Amigo, depois que o Alonso saiu da McLaren e voltou para a McLaren ainda com o Ron Dennis, você acha que vai ser problema o Piastri? Volta e pronto, vai correr, vamos nessa. Vamos nessa, porque vida que segue. Em relação ao Drogovic, ele me disse que estão negociando, estão estudando a possibilidade de uma cadeira, de um assento para piloto de desenvolvimento. Eu acho que é na Aston Martin, mas ele não me confirma, então não sabemos. Bom saber. Vamos ver aí. A McLaren também não tem um piloto reserva próprio, né? Talvez possa até ser, não que isso seja uma informação, mas se você pega os programas, né? Seria melhor para ele, na verdade, não sei. Quer dizer, não sei o que seria essa segunda cadeira aí do Lando, mas na Aston Martin você tem um Alonso com múltiplos anos e o filho do dono. Quer dizer, o filho do dono não sai. E o Alonso, se de repente, contrato na Fórmula 1, de uma hora para outra, a coisa faz assim, né? Mas... vamos ver, eu acho que pelo menos é um palpite, não é informação, um palpite meu, eu acho que deve ser um piloto reserva, talvez seja até o mais viável, mais fácil, já que ele não é ligado a nenhuma academia de pilotos.